Bom, bom dia a todas, todos e todes. É com alegria e satisfação que, em nome da coordenação do Programa de Educação da Unesp Campus de Marília, professor Henrique Tanan e Ayla Rocha, cumprimento a todos que estão presentes nessa sala virtual, né? Para dar as boas-vindas e que nós tenhamos um bom dia de trabalho hoje. Também queria agradecer, né, a presença do nosso convidado, o professor Carlos Scliar, que gentilmente aceitou o nosso convite para estar aqui num conversatório bom, potente, sobre coisas que nos mobilizam no nosso dia a dia, em termos de estudos e pesquisas na temática da filosofia da diferença e da filosofia da linguagem. Agradecer, então, a disposição para estar conosco, né, nesta manhã de hoje. Queria também cumprimentar e informar que o professor Pedro Pani, no momento também de muita atenção a esse tema, vem se dedicando também com estudos nesta área, estará conosco mediando esse conversatório com o professor Scliar. A ideia é que a gente possa, num primeiro momento, escutar o professor Scliar, né, e depois, numa segunda parte da nossa conversa, e abrir para a participação das pessoas por via chat, né, que aí possam fazer suas exposições em termos de perguntas, e na medida do possível, Pedro e eu estaremos aglutinando essas perguntas para que haja um tempo de resposta do professor Carlos, ou de conversa com o professor Carlos, de maneira mais ampliada, dentro do tempo que nós temos. Essa atividade ela foi programada para 1h30, né? Então, nós faremos justo para nos mantermos dentro do horário. Eu também queria dizer que essa atividade faz parte, né, da nossa rede de pesquisa, Educação, Diferença, Inclusão e Educação, que integra o projeto Diversidade, Movimentos Sociais e Inclusão, coordenado pelo professor Pedro Pani, que está vinculado à rede de pesquisa internacional PrintCaps. Então, assim, espero que essa seja uma atividade de muitas outras que a nossa rede pode fazer, né, Pedro? Esse primeiro conversatório leva o nome da rede, eu acho que é proposital, nós queremos estar em outros momentos com outros colegas que fazem parte da nossa rede, né, que estarão, né, que estiveram nos bastidores, nos ajudando a coordenar essa atividade, mas também estarão participando aqui como inscritos no evento. Então, dizer que essa atividade faz parte de um cronograma mais extenso, de atividades desta rede que estamos juntos e que nos próximos informaremos aí as novas atividades vinculadas ao programa de pós-graduação ali da Unesp de Marília. Bom, agradecer então a presença de todos e também a presença dos intérpretes. Antes de passar a palavra, então, para o professor Pedro, eu só queria me autodescrever, porque há pessoas, né, que se reconheceram na situação da deficiência visual. Eu sou uma pessoa de pele clara, né, branca, de cabelos abaixo dos ombros, e estou usando óculos e um casaco azul, tá bom? Então, bem-vindo a todos, uma boa manhã de trabalho para a gente. Pedro, é com você agora. Bom dia a todos, a todas, a todos. Gostaria primeiro de agradecer o convite de estar aqui com vocês esta manhã, né, na qualidade de coordenador do projeto de Diversidade, Movimentos Sociais e Inclusão, o CAPS-Print da Unesp, né, também como pesquisador da rede Diferença, Inclusão e Educação, né, e falar da minha alegria de estar aqui com o professor Carlos Scliar, que é professor da Flaxo, de Buenos Aires, da Argentina, né, coordenador de alguns cursos de pós-graduação, particularmente o que eu venho acompanhando há mais tempo, que é o Pedagogias da Diferença, né, por essa razão que ele está vinculado ao nosso projeto, né, e autor de vários livros, eu diria de mais de uma dezena de livros, que eu não vou relatar todos aqui, mas os mais importantes, ou pelo menos os últimos, né, Experiência e Alteridade em Educação, de 2015, Desobedecer à Linguagem, que tem uma tradução em português, que é um texto que eu admiro muito, um livro que eu admiro muito, Mientras Respiramos, em La Incertidumbre,
de 2020, né, de Haberlo Escrito Antes, Fragmentos Dispersos, Reunidos, de 2022, e o mais recente são cartas educativas, correspondências pedagógicas para um coletivo de professores. Acho que é essa a tradução, cara. Depois, se não for, você me corrige, né? Além dessa apresentação formal, eu queria também dizer que não só eu acompanho as produções acadêmicas do Carlos Sclia há algum tempo, como também devo dizer que é um amigo querido, né, a quem eu conheço pessoalmente, e talvez o motivo dessa conversação seja um pouco desse conversatório, seja a continuação de uma conversa que não tem fim. Assim eu espero, né? É uma conversa que começou há alguns anos, né, com o Carlos, intermediada por alguns amigos queridos também, como Walter Coa, como o Fernando Bárcena, principalmente o Fernando, que teve um papel importante na nossa amizade, na nossa reunião, vamos dizer assim, né, em vários momentos, né, e o motivo, talvez, dessa conversa é um pouco algumas inquietações que nós temos já há algum tempo, né. A primeira delas talvez seja referente muito à temática da inclusão, né, que me lembro que em últimas conversas que nós tivemos, né, você inclusive se dizia que não queria mais falar sobre esse tema, porque ele parecia ter se esgotado de algum modo, né? Mas mesmo assim, assim, no caso para nós brasileiros, a gente tem um aspecto que é muito importante, talvez, ainda para reverberar esse tema, ou ainda para deixá-lo de lado, que seja, mas porque as políticas de inclusão no Brasil, né, de um modo geral, ela não foi construída juntamente com esse outro, né, que para quem ela se destina, né? E esse um outro que, no caso brasileiro, teve um perfil muito particular, porque para a educação básica ela foi uma inclusão das pessoas com deficiência. No ensino superior, ela começou voltada para um público de afrodescendentes e pessoas em vulnerabilidade social, né? E que para nós é muito curioso, muito instigante, porque ela foi construída para o outro, ela foi uma política de inclusão feita a partir por especialistas que escreveram sobre um outro e para um outro, mas muitas vezes sem a participação desse outro. Não dá para a gente ignorar que a ausência desse outro tem um efeito fundamental nessas políticas. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode dizer também que elas forçaram, de algum modo, a presença desse outro no espaço escolar, né? Então, um pouco essa temática geral que a gente procurou abordar, né, e que eu gostaria de ouvir um pouco a respeito dela, porque você traz experiências não só de ter convivido conosco aqui no Brasil durante alguns anos, né, mas também de experiência de outros países. Então, gostaríamos muito de ouvi-lo sobre isso, né? E obrigado mais uma vez pela presença, é um prazer estar aqui contigo. Bom, querido Pedro, as organizadoras da conversa, intérpretes de língua de sinais, um forte abraço, bom dia, desde um Buenos Aires frio, um abril que está sendo economicamente difícil para todos nós, ainda, e não vou fazer uma piada, ainda que a gente ganhou a Copa do Mundo, dá para ver que essas felicidades não cobrem os bolsos das pessoas e estamos outra vez, mais uma vez, numa situação complicada, olhando sempre para os nossos irmãos brasileiros, para os processos políticos, sociais, culturais que estão acontecendo aí. E eu queria muito agradecer esse convite, porque é uma forma de reencontro, de reencantamento entre nós, que temos tido ao longo dos últimos anos uma intensidade, e também podemos falar de presenças e de ausências entre nós, que eu acho interessante, porque durante a pandemia eu aprendi muito sobre essa diferença entre o que significa uma presença, o que significa uma ausência, e que poderíamos dizer nesse sentido. Eu quero lembrar também que eu passei muitos anos no Brasil, que faz muito tempo que não falo português assim,
ou o que seja, não sei se isso aqui é português, só posso ver se o intérprete me acompanha, e então aí eu posso certificar a existência de uma língua comum. Mas aí quero lembrar que eu estava no Brasil, eu estive no Brasil, no início de uma discussão potente, difícil, com muita briga, com muitas dificuldades, particularmente no que me respeita, naquele momento era mais uma discussão sobre essa diferença entre o políticas destinadas e políticas com, e uma certa radicalização das nossas intenções de fazer esse com de comunidade, com de cumplicidade, com de conversa, e todas as significações que naquele momento, no início de uma política que para mim era radical, nos dois sentidos, quer dizer, uma tensão evidente entre o que seria instalar uma política sem perguntar, sem consultar, e o que seria uma política de conjunto, de convívio, de vozes, de pluralidade. Então, eu acho que essa tensão já explica muito das diferenças existentes nas interpretações sobre uma ideia de inclusão que me parece está esgotada mesmo, mas ainda ela tem uma presença muito forte nas formações, nas capacitações, nas políticas públicas, porque parece que nunca ela acaba por começar. Tem essa ideia que eu registro em vários países da região, que às vezes se fala da inclusão como se não tivesse acontecido nada anteriormente, como se sempre estivéssemos num grau zero da política da inclusão, e essa palavra está criando um atrito, não sei bem como chamar, um obstáculo, eu diria assim, um empecilho para pensar realmente com outras palavras, porque ela já tem eu diria, um tom, uma tonalidade moral ou moralizadora ou moralizante que é muito difícil de separar. Então, quando as palavras mudam ou estão já carregadas de um sentido moral e elas não se abrem a processos estéticos, éticos, comunitários, aí é quando o debate parece ser um debate um pouco já sem relevância alguma. Isso não quer dizer que eu não defenda a possibilidade de uma escola ou de escolas que, no seu território, imaginem a possibilidade de um coletivo e de umas presenças historicamente ausentes. Faço essa diferença porque me parece que uma coisa é a narrativa territorial, e já coloco essa palavra que para mim é fundamental, e outra coisa bem diferente é falar de políticas nacionais, ou de falar de políticas textuais, ou de falar de políticas de documentação ou de registro, que não encontram na cotidianidade um reflexo, uma possibilidade, uma potência. Por que eu estou utilizando a palavra territorialidade? Porque nos últimos anos eu andei muito, como tantos outros e outras, pela região, pelo mundo, pelo meu país, andei. E andar com perguntas que às vezes a gente acha que são universais, ou que são perguntas da universidade, das faculdades, dos especialistas,
E essas perguntas têm muitas vezes silêncios da outra parte, ou incompreensões, ou são perguntas que não cabem. E vou dar um exemplo um pouquinho assim, fora do roteiro. Por exemplo, a gente levava a pergunta sobre o fim da escola, que hoje é uma pergunta que já tem uma literatura acadêmica que está discutindo se a escola tal como a gente a conhece continuará a existir ou se ela já será uma outra coisa. E como se ouve essa pergunta em diferentes territórios. Quer dizer, tem lugares e tempos onde essa pergunta não faz nenhum sentido. E tem outros lugares e tempos onde essa pergunta é essencial, é crucial. Quero dizer com isso que talvez a gente universalizou uma pergunta, uma definição, uma palavra, que quando a gente multiplica os territórios, e por territórios entendo lugares e tempos, perde o seu sentido universal, inclusive para não cair na armadilha do relativismo, quer dizer, ela não procede, é uma pergunta que não cabe, que não faz parte da vida das pessoas, do mundo das pessoas. Então, eu acho que essa seria uma boa entrada para a nossa discussão, que é que tipo de pergunta é aquela da inclusão, que tipo de pergunta tem sido. Eu tenho várias versões que eu verifiquei com a experiência, com passagem por várias escolas, instituições, governos, secretarias, enfim, textos, experiências, testemunhas. E então acho que temos uma diversidade do que chamamos a experiência da inclusão. Aí eu perdi... não, está aqui o intérprete. E essa diversidade tem que ser entendida não como multiplicidade, senão como uma dificuldade de interpretação, outra vez uma brecha, um abismo entre certas construções teóricas e certa vida cotidiana nas escolas, que não acaba por se costurar, por se construir, e, finalmente, dizer nessa ingênua introdução que estou fazendo, que a única, para mim, o único interesse, a única importância, a única relevância que pode ter uma discussão desse tipo, desse jeito, seria a criar todo o tempo tecidos comunitários diferentes daqueles que são os tecidos atuais de violência, de exclusão, de machismo, de racismo, de paternalismo, de patriarcado e tantas outras coisas que o tempo tem mostrado como funcionamento cultural, político, social nas nossas comunidades, para além das escolas, estou falando. Então, eu acho que o que vale a pena, o que interessa, o que pode ser significativo, é como pensamos a criação de tecidos comunitários nas escolas, diferentes dos tecidos comunitários vigentes, contemporâneos. Essa discussão, pela sua dificuldade, justamente, pela sua impotência, impossibilidade, é a que me permite, me possibilita trazer uma discussão sobre experiências nesse sentido. Mas, para mim, esse problema, essa pergunta, essa questão sobre se as escolas ou os projetos educativos podem criar tecidos comunitários distintos dos atuais, leva a uma outra questão sobre a função da escola. Eu não sou muito funcionalista, quero dizer, eu não me... não quero me distrair, não sei se se diz, perder no caminho de uma disputa sobre para que serve a escola,
que essa era uma discussão muito dos anos 70. Eu não vou ir por aí, mas o que eu quero dizer é a pergunta para mim sobre a função se traduz na seguinte questão, e é se a educação é uma simples continuidade do mundo, tal como o mundo se nos apresenta, ou se educar significa realmente interromper o mundo, tal como ele é, tal como ele está. As duas palavras que eu acho que vale a pena também trazer para a nossa discussão é continuidade do mundo, interrupção do mundo. Aí eu não estou criando uma oposição, talvez se trate de continuidade e interrupção, mas eu sou muito mais partidário das interrupções. E eu sempre achei que a palavra inclusão deveria ser uma interrupção e não uma continuidade do mundo. Quer dizer que chegou ao nosso vocabulário, às nossas práticas, às nossas experiências, para interromper um pouco o mundo. Daqui também me surge uma outra questão que eu quero trazer para vocês, e que tem a ver, claro, com a palavra mundo, que é a mais difícil de definir de todas as palavras, talvez junto com vida, mas já que são as duas palavras mais importantes da educação, mundo e vida, porque sempre se trabalha sobre o que mundo a gente apresenta na escola, qual é a vida que pode surgir ou emerger a partir desse mundo, desses mundos que a gente apresenta na escola, e então, e essa relação tão difícil entre mundo e vida, mas claramente a gente sente que há um mundo do existente, um mundo do presente, um mundo que a gente percebe, um mundo que a gente define, um mundo que a gente vive, mas existe um mundo do que não sabemos, do que ignoramos, um mundo que eu chamei do esquecido, do perdido, do abandonado, do ignorado, e esse mundo para mim é muito mais importante na educação que o mundo presente, o mundo existente. Então aqui estou trazendo já 3 direções, ou 3 discussões, no mínimo, que vou tentar debater, vou tentar aprofundar com vocês, junto com vocês. Uma seria a pergunta pela continuidade ou pela interrupção do mundo. Outra seria essa duplicidade ou multiplicidade do mundo entre o existente, percebível, esse mundo que a gente chama de realidade ou do real, junto com aquele mundo que a gente não conhece, que a gente ignora, e que para mim é também mundo, sobretudo é esse o mundo, e é sobretudo o mundo do educativo, e a discussão entre uma palavra como inclusão, que ela passa por um período de falso moralismo, junto com uma racionalidade jurídica que a gente tem que repensar, versus ou do lado de uma percepção ético-estética, com o qual a discussão entre função e forma das escolas adquire tudo uma dimensão interessante para o seu debate. Sobre isso último, e aqui vou acabando a minha longa introdução, acho que às vezes a gente só introduz e não para de introduzir, que essa tensão entre forma e função talvez possa nos ajudar a ter uma discussão sobre a inclusão muito mais interessante. Quer dizer, quando a palavra fica do lado da função da escola, acho que fica também do lado da moralidade e da racionalidade jurídica.
quando a gente pensa um pouco essa palavra em termos de formas, quer dizer tempos e lugares de fazer escolas, aí essa palavra pode nem ser dita, nem ser pronunciada, mas atende a questão muito mais interessante, muito mais instigante para mim, que é entender as instituições como lugares e tempos particulares, específicos, o que na pandemia a gente acho que deveria ter aprendido alguma coisa sobre essa discussão entre forma e função, não? Quer dizer, e também sobre continuidade e interrupção, claramente, e sobre o moral, o estético e o ético. Apresentada essa intenção, eu diria, da minha conversa, eu vou me permitir me separar um pouco desse início para justificar um contexto um pouquinho mais amplo, um posicionamento mais amplo, eu diria, que a gente chamou, não sei se de uma forma certa ou equivocada, e que o Pedro mencionou, pedagogias das diferenças, tudo em plural, não a palavra de, porque não tem plural, mas eu diria que todo é plural, todo tem a ver com multiplicidade, não com multiplicar um por vários, um por muitos, senão essa multiplicidade que a filosofia entende enquanto excepcionalidade. E eu vou me deter aqui para poder, a partir daí, me expressar muito melhor. Que é a discussão que a filosofia traz historicamente, não só ou não apenas sobre identidade e diferença, mas também sobre o um e a multiplicidade, alteridade, diferença, etc. Não apenas digo essa falsa oposição entre o que é idêntico e o que é diferente, o que difere e o que permanece idêntico a si próprio, mas também uma discussão que separa esses termos para que a multiplicidade não seja apenas o contrário da identidade, nem o seu plural, quer dizer, nem é uma forma de expressar ou um como tirania, ou um como normalidade, ou um como o único, ou um como essa época gostaria seja o último único, uniforme, e então é a ideia que a multiplicidade se separa da identidade, se separa do um, para criar uma imagem de pura excepcionalidade. Eu não sei se estou pronunciando bem a palavra excepcionalidade, porque eu sempre tive dificuldades com essa palavra em português. Mas, se for o caso, ser pura excepcionalidade, quer dizer, tudo aquilo que se chamou processo de subjetivação, individuação, etc., etc., para mim tem o gosto, o poder de ser entendido como excepcionalidade. Agora, não é uma exceção a uma norma. Não tem a ver com isso, não tem a ver com essa velha fórmula, enquanto o múltiplo é uma exceção a uma norma, uma regra, o que for, mas é que não existiria senão excepcionalidade. Quer dizer, na ideia, e já pronto vou costurar essa ideia com a ideia de comunidade, porque eu acho que a comunidade é um conjunto de excepcionalidades que conversam, é dizer, que fazem coisas juntos, e então me parece que a primeira coisa que deveríamos tentar compreender é que a inclusão não tem a ver com o um e o outro, ou não tem a ver com a identidade e a diferença, mas talvez tenha a ver com pensar o mundo no sentido das excepcionalidades ao interior de uma comunidade. Assim pensado, isso cria a possibilidade também
de tecer uma falsa oposição entre o indivíduo e o coletivo, o singular e o plural, o uno e o outro, e talvez possa construir uma ideia do singular plural ao mesmo tempo, do individual e o coletivo ao mesmo tempo, onde não existe uma separação. Quer dizer, a escola é um lugar coletivo onde se expressam as excepcionalidades. E justamente por causa dessas excepcionalidades é que podemos construir comunidade. Não existe comunidade de idênticos, aí existem outras coisas, digamos. O que existe é uma comunidade que é, ao mesmo tempo, singular plural. E me parece que ainda não entendemos, ou não chegamos a uma compreensão profunda de uma oposição que, na verdade, não é, e que é um empecilho para essas políticas de inclusão, porque elas realmente flutuam todo o tempo entre o indivíduo e a coletividade, o indivíduo e a comunidade, o singular e talvez o plural, ou o plural, mas nunca o singular, ou o singular, mas nunca o plural. E então estou tentando identificar esse núcleo, essa possibilidade de as duas coisas, do singular plural, do individual coletivo, do pessoal social, se vocês quiserem, para fazer com que essa ideia não seja um choque, uma briga entre posições mais psicológicas no campo da inclusão, ou no campo da educação, e posições mais sociais, ou mais filosóficas no campo da educação. Não é que ou se atende o individual ou se atende o coletivo, mas sempre se atende o singular plural. Para dizê-lo de outro jeito, de outro modo, para mim a inclusão tem muito mais a ver com o ensino que com o aprendizado. Portanto, essa ideia tem a ver com voltar a privilegiar a questão do ensino a todo mundo, de oferecer a todo mundo, de doar a todo mundo esses mundos múltiplos, e que a resultante sempre será singular, plural, sempre. Mas a entrada nessa discussão tem que ser sempre o privilégio do ensino por sobre essa obsessão pelo aprendizado dos estudantes, essa cobrança e essa racionalidade avaliadora que finalmente aparece no início dos processos educacionais, inclusive antes de qualquer conversa. Então, vocês vão imaginando aí um fio de uma racionalidade jurídica junto com uma racionalidade avaliadora em tempos, numa época em que o aprendizado é colocado como a única coisa. Isso está sendo muito debatido porque se naturalizou o fato que hoje vamos para a escola aprender, mas não só na escola, quer dizer, a ideia de aprendizado está colocado como a única coisa que a gente tem que fazer 24 horas por dia, os 7 dias da semana. No sentido que aprendemos todo o tempo tem que aprender, que depende do indivíduo, que é o esforço, que é a vontade, que é o sucesso, depende dessa imagem do aprendizado publicitária. Se você não aprende é pela culpa de você, e se você aprende é porque você tem o cérebro eficiente e eficaz nesse sentido. Essa discussão que eu faço de colocar o ensino, de retomar a ideia de ensino, não no sentido clássico da transmissão, não no sentido clássico da explicação, mas da narratividade do ensino, claro, da narratividade do ensino, de contar o mundo, de pensar nas vidas, né? Essa conversa
ela me afasta de uma época em que a inclusão, como tantas outras coisas, parece estar ao serviço de uma época que coloca o aprender como pura potência. E quem não aprende seria justamente a outra imagem, a imagem negativa da exceção, porque seria então essa exceção negativa que não fecha com a fórmula da inclusão de quem não aprende em contextos que aprende. De outro lado, essa mesma discussão traz um outro problema, que é que se as escolas trabalham com a mesma imagem do aprender, que é as indústrias de entretenimento, as indústrias publicitárias, as indústrias empresariais, a escola perde a sua fisionomia, quer dizer, perde a sua especificidade, porque entra na construção já não de um tempo, de um lugar específicos, particulares, senão que acaba sendo a mesma coisa do que os outros tempos e lugares, sem possibilidade de distinção. E essa me parece também uma discussão, porque é a inclusão, acaso, e faço essa pergunta honesta, transparente, um pensamento sobre como aprendem os outros tem a ver com essa questão? Ou é uma interrogação, uma questão sobre a nossa tarefa, quer dizer, como ensinamos o mundo, como compartilhamos a vida, como ensinamos? E realmente, para mim, são duas perguntas completamente diferentes. Porque nas lógicas atuais, colocar o aprender como a única coisa que importa, cria outra vez uma separação entre aqueles que aprendem e que não aprendem. Sobretudo nos ritmos, nas formas que a escola pensou quando só trabalhava com aquelas crianças e aqueles jovens que já estavam aí. Com a entrada de uma explicitação da excepcionalidade, de uma multiplicação da excepcionalidade, a pergunta continua sendo: como contamos o mundo, como narramos o mundo, já sabendo que existem efeitos singulares? Por favor, eu gosto muito de pensar que aprender é um efeito singular do comum, do público, daquilo que é exposto a todo mundo, daquilo que é compartilhado. Claro que eu sei que tudo o que é mostrado, sinalizado, colocado em comum, pensado, desenhado, imaginado, inventado, tem efeitos singulares. A gente quer que as crianças brinquem, pois a gente tem que criar essa comunidade que brinca. A gente quer que as crianças leiam, ainda que pareça que hoje não é esse o argumento. Então, temos que criar comunidades de leitura. Vou sintetizar essa segunda parte da minha discussão, com uma outra distinção que hoje está nos preocupando, está nos comovendo, e estamos acompanhando com uma certa atenção. Estamos prestando atenção ao discurso da ideia do educar como preparar. Quer dizer, hoje circula, aparece uma imagem muito forte, quase que excludente, quase que única, de que educar significa preparar, sem mais. Eu não estou contra essa ideia. Eu acho que, em efeito, a gente prepara. O problema é a ressonância dessa palavra preparar. Mas hoje, essa ressonância é claramente
de uma ficção futurista. Se prepara só para um possível emprego, se prepara só para continuar o mundo tal como o mundo está sendo, se prepara cada vez mais cedo para um pós-humanismo, se prepara cada vez mais cedo para o que chamamos já uma inteligência artificial humana. Então, a pergunta que cabe aqui se é qual é o efeito que traz essa imagem de preparação numa época que celebra o futuro como o único tempo que interessa. Como disse o filósofo Peter Sloterdijk, hoje, nesse umbral da modernidade tardia, a gente se encontra com que o passado já não conta, o passado já não tem nada interessante para dizer, a memória parece ser só apenas um arquivo, o presente já não é transcendental, é só imanente, e a única questão interessante aqui são as respostas que o futuro elabora para nós, sem nós. Quer dizer, é o futuro quem está falando do mundo e da vida. É o futuro outro que está determinando como seria o nosso presente, que apenas pode perguntar alguma coisa que já tem as respostas no alcance da mão. Os outros dias alguém brincou de perguntar como seria o futuro nesse chat que hoje todo mundo está encantado de escrever para entender como funciona. E uma das coisas que apareceu aí foi: o futuro já não é o que era. O futuro já não é o que era. Porque o futuro já é uma outra coisa. O futuro já é uma decisão que vai muito além das decisões das comunidades pedagógicas, das comunidades educativas. Existe já um determinismo do futuro sobre as outras experiências do tempo. E isso aí é muito interessante, porque a gente sabe muito bem que as escolas têm a ver com uma presença no presente, tem a ver com achar um sentido no que estamos fazendo aqui e agora, tem a ver com uma construção do aqui e agora. De fato, já em 1980, um filósofo chamado Paul Virilio apresentava uma dúvida, uma questão instigante para nós, pensando como seria construir uma comunidade, como seria construir o público, o comum, se a gente separa o aqui do agora. Ou, para dizê-lo de outro jeito, como seria pensar uma comunidade onde o agora seja o importante, é só agora, 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 sem um território comum? Como seria uma escola sem um aqui e agora, já que se fala tanto de uma escola na nuvem? Não, essa escola abstrata, essa escola que é qualquer lugar sem lugar, um não lugar. Mas ele também dizia como seria construir o comum, o público, o coletivo, se a gente fica muito mais atenta no distante e menos atenta no próximo. Nessa relação tão estranha que se criou com as redes sociais, com a internet, a propósito de a gente ter a ilusão da comunicação, da comunicabilidade, da conexão com alguém que fica muito longe, desatendendo ou sem prestar atenção a quem está por perto, a quem fica do lado.
Então, eu acho que aí a gente tem uma outra possibilidade de análise, que é as escolas continuam sendo um aqui e agora, as escolas continuam sendo uma atenção ao próximo, tem a ver não só com uma reunião do tempo e espaço, tempo e lugar, mas também uma forma de atenção a esse mundo e a essas vidas que estão aqui e agora, ou a gente continua falando dessa distância sideral com um mundo abstrato, com um mundo vazio, com um mundo sem carne e osso, sem corporalidade, sem espiritualidade. Por isso eu digo, e quando o Pedro apresentou essa conversa e falou da conversa, quer dizer, colocou a conversação no centro da cena, é que, para mim, faz muito tempo, educar não é outra coisa, para além de outras interpretações conceituais, disciplinares, é uma conversação. Desculpe. Mas não é qualquer conversação. Não é uma conversação do coitado, do querido, não é uma conversação que existe em outros lugares. Não é uma conversação de WhatsApp. Não é uma conversação de WhatsApp. É uma conversação a propósito do que vamos fazer com o mundo, com este mundo, e já falei, não apenas com o daqui e da agora, o que está à nossa frente, o de cada um, essa pequena porção do mundo que nos cabe a cada um, mas também desse mundo contemporâneo, desse mundo que se faz presente e nos preocupa, nos ocupa, nos comove. Por isso eu digo que essa conversa sobre essa relação intensa entre o mundo em direção a uma exterioridade e as próprias vidas em direção a uma interioridade, quer dizer, exterioridade, interioridade, ou, se vocês querem, mundo ou vida, ou intimidade e exterioridade, é para que a gente não fique entre poucos, falando só entre nós, repetindo desigualdades, anunciando uma emancipação, mas ao mesmo tempo provocando uma humilhação permanente em corpos singulares plurais. Eu vou dar outra vez um exemplo um pouco também difícil de narrar. Uma das cartas que compõem esse novo livro é dirigida a um jovem com síndrome de Down. Eu não gosto de chamar assim, mas é para que vocês entendam parte da história que me tem implicado, me tem envolvido durante muitos anos, que foi a história do Alan, é o nome do jovem. Alan foi incluído desde muito pequeno, de criança, numa instituição. Ele fez toda a travessia com a mesma turma até chegar à escola de segundo grau, e no dia que era a entrega dos diplomas, dos atestados de finalização dos estudos, todo mundo recebeu o seu diploma, menos ele, que recebeu ao mesmo tempo, nesse mesmo dia, um parabéns por ter sido um bom companheiro, um bom amigo, uma pessoa bonita, etc, etc. Isso aí foi levado para a justiça, foi levado para o campo do jurídico, e eu fui convocado nessa figura que se chama, em latim, amicus curiae, que seria um amigo da corte, alguém que não fala como Sócrates a língua jurídica, mas que pode ajudar ao juiz a tomar a decisão sobre o que fazer, porque esse processo foi levado adiante pela família, junto com uma associação civil pela igualdade e a justiça, daqui de Buenos Aires,
E então eu disse, eu vou acompanhar, mas eu tenho que conversar com Alan. Eu não posso falar sem conversar com Alan, sem conversar com a escola, sem saber o que tem acontecido, sem colocar tudo isso na narratividade da experiência. E quando me encontrei com o Alan, depois de falar de tantas coisas, da vida dele, da minha vida, do que ele queria fazer com os seus estudos, de continuar ou não, dos seus interesses, desejos, eu perguntei, fui direto ao ponto e perguntei o que tinha acontecido. E ele começou com uma estereotipia sobre duas questões. Uma era, me enganaram, quer dizer, eu fui incluído, mas me enganaram. Ele sentia esse engano, se eu estou pronunciando bem a palavra, não engano. Colocar essa questão da inclusão como engano, a mim me chamou. Eu tinha algumas sensações ou percepções sobre o fato, mas diretamente um testemunho, uma narratividade, colocando tão diretamente, tão claramente, essa relação entre educação e humilhação, para mim era fundamental. E a outra frase que ele começou a repetir todo o tempo era: eu quero continuar estudando, eu quero continuar estudando, eu quero continuar estudando. Foi tudo um engano, eu quero continuar estudando. Foi tudo um engano, eu quero continuar estudando. E eu peguei essas duas frases e aí construí o meu texto da defesa de que ele tinha que receber esse diploma. Por muitas questões, por muitos argumentos. O Alan fez tudo o que ele podia fazer. Quer dizer, não vale, no final do processo, dizer que não fez tudo. Não vale. Mas também esse fazer tudo no campo da excepcionalidade, ele é ético, não é avaliador, é ético. Portanto, ninguém pode suspeitar, duvidar que um estudante fez tudo o que podia para acompanhar os estudos. Se ele não sabia álgebra, ou se ele não sabia não sei o quê, não quer dizer que ele não tentou, que ele não quis. O que a gente tem que valorar ou valorizar nesse sentido? E por isso, uma das discussões, a meu modo de ver, mais interessantes que surgiu de toda essa discussão, foi: não se trata de avaliar, se trata de apreciar o que a gente faz. Porque apreciar pode ser entendido como quando a gente aprecia a pintura, uma música, aprecia o que os outros fazem. E então a gente viu aí que o Alan foi avaliado, mas não foi apreciado. Se é que essa palavra em português tem o mesmo sentido que em castelhano. Apreciar. Eu sei que a palavra é estimar, colocar um valor, mas a gente pode retirar do mundo das definições do dicionário e colocar no mundo da arte essa palavra. O que a gente faz quando aprecia um texto? Não está julgando o texto, está apreciando, está valorando as palavras, o autor, o contexto, a intenção do autor. Não está colocando um conceito, uma nota, um valor, um preço. Não está colocando isso nos termos de uma mercancia. Então, voltando para esse exemplo, Alan recebeu o diploma finalmente 5 anos depois, mas com uma data que não era a data correta, porque essa também é uma discussão. Se a inclusão quer que todos sejam como os demais, para simplificar, não dizer que qualquer um possa ser como todo um, se a inclusão promete essa igualdade, ela está fazendo com que a racionalidade jurídica seja um empecilho para uma apreciação ético-estética.
inclusive cognitiva, se quiserem. Então, a outra briga, a outra luta foi que refaçam esse diploma com a mesma data com que os outros estudantes que acompanharam o Alan toda a vida receberam o diploma. E que também tiraram do reverso do diploma que esse diploma foi dado em condições de projetos pedagógicos individuais, porque então estão fazendo um reflexo, uma imagem de tudo o contrário que a promessa. Então vamos falar da promessa, vamos falar da promessa da inclusão. Vamos nos deter, porque o Alan me ensinou uma coisa fundamental, e é, assim como o Jacques Rancière também me ensinou, e posso dizer que Rancière e o Alan são também, para mim, os meus maestros nesse sentido, é uma forma diferente, claro, que é que a igualdade, que a inclusão promete, é uma igualdade humilhante, que é uma igualdade construída com promessas, construída com pequenas desigualdades ou grandes desigualdades durante um processo que acredita que a igualdade é o final do processo, que acredita que a igualdade vem por último, que a igualdade é o final do processo. E essa igualdade não chega nunca. Na verdade, nunca pode chegar, simplesmente pelo fato que vai sendo construída por pequenas ou grandes exclusões e por pequenas e grandes desigualdades. Então, se já temos a discussão que a inclusão não pode continuar esse mundo de discriminação, de machismo, de patriarcado, de tudo que a gente já falou, também não pode não começar por uma promessa de igualdade como conclusão, mas tem que falar da igualdade como começo. Tem que construir a igualdade no início, que é, ao meu modo de ver, e aí tem 2 ou 3 dimensões, é uma atmosfera de trabalho, é uma atmosfera comunitária. As pessoas têm que se sentir à vontade, em condições de igualdade, para começar um processo. E esse é, ao meu modo de ver, a primeira dificuldade que a inclusão foi construindo ao longo do tempo, pensar que a igualdade vem ao final. Quando, na verdade, uma aula, uma sala, uma escola, são atmosferas de igualdade ou não são. Aqui, igualdade não é nem homogeneidade, nem equivalência, nem uniformidade. Tem a ver com atmosferas. Sentir a possibilidade que aqui podemos respirar, que aqui não sou julgado, que aqui não sou afastado. Como já fui na minha família, no meu bairro, nas primeiras experiências com especialistas. Então, agora, esse seria o segundo sentido da igualdade, é uma igualdade de recomeço. Temos que criar a possibilidade de recomeçar. A escola não é um começo que ignora o começo do nascimento e a história precedente. É um recomeço. Quando vocês trabalham com pessoas que têm atravessado com muita dificuldade o sistema educativo atual, o que elas mais falam, ao menos na nossa experiência por aqui e em outros lugares, é se tiveram a possibilidade de recomeçar alguma vez. Ou se sempre tiveram que obedecer esse começo natural chamado nascimento. E para mim é fundamental que uma escola ofereça a possibilidade de recomeçar. Quase como dizer, a partir de aqui e agora, não interessa tanto
qual é a tua família, qual é o bairro que tu moras, de onde tu vens. Claro que interessa, não é que a gente desconsidere, mas a partir de agora recomeçamos. Recomeçamos. E eu acho que fazer essa diferença entre começo, essa ideia do nascimento, do natural, e que a escola não trabalha tanto com o começo, mas criando e oferecendo a possibilidade de um recomeço, é o que temos que voltar a discutir. Em que sentido estamos oferecendo recomeços? E qual é o recomeço? Esse seria o último sentido da ideia de igualdade, que eu já falei. Como se eu tivesse um PowerPoint aqui, não? Que eu nunca faço, mas seria a igualdade não é o final do processo, não é a conclusão, não é a promessa. A igualdade vai no início ou não existe. 2, essa ideia de igualdade de início como atmosfera tem a ver com criar possibilidades do recomeço. E terceiro, e finalmente, nesse sentido, seria, qual seria o recomeço? Para muitas e muitos, o recomeço é uma palavra, um termo, que não pode ser conceito também, que é a palavra qualquer. Ser qualquer. Eu me lembro que, quando eu comecei a falar disso, houve muitas interpretações como que eu estava denigrando ou degradando essa questão da singularidade, dizendo que eu sou qualquer um, que eu gostaria de te tratar como a qualquer outro. Quero que a gente escuta essa palavra, a gente não inventou essa palavra, eu escutei pela vez primeira por uma pessoa adulta com deficiência que tinha atravessado o processo educacional e diante da pergunta como tem sido de relação, de afeto, ele respondeu: eu teria gostado de ser tratado como qualquer outro. Eu teria gostado. Eu não fui tratado como qualquer outro. Sempre fui aquele marcado, definido, etiquetado, diagnosticado. Sempre fui olhado com uma certa precaução. Sempre fui olhado com uma certa negatividade. Eu teria gostado de ser tratado como qualquer um. E isso parece ser, na vida de muitas pessoas, não estou falando só de deficiência, é claro, seria o mais importante, entrar numa atmosfera de igualdade inicial, onde se possa recomeçar porque somos tratados, considerados, apreciados como qualquer outro. E não é eu diria, uma virtude ser qualquer um. Pensem vocês no que Giorgio Agamben tem falado sobre o qualquerismo, que eu traduzi como qualqueridade. Esse qualquerismo tem a ver com poder ser anônimo, com poder ser do comum da gente, com não ter que estar todo o tempo se identificando diante dos demais, com não ter uma historial que a gente não possa abandonar, deixar do lado, com se apresentar como se fosse pela vez primeira, poder ser qualquer um, que Agamben transforma também um conceito político, o anônimo é o povo, é o poder do ser anônimo, o poder de ser anônimo e de fazer parte de uma massa, de um povo, de uma comunidade, sem ter que se identificar todo o tempo, se apresentar todo o tempo, se justificar todo o tempo. Bem, eu não sei quanto tempo já falei, mas eu não queria monologar simplesmente. Olha, eu tinha todo um texto aqui de trás que eu nem olhei, porque me apaixonei, eu entrei na lógica da conversa, eu estava olhando o Pedro,
quando afirmava, quando ficava assim, olhando para a tela, e isso me ajudou muito, não? Falando da presença e da ausência. Mas aí eu gostaria de deixar uns minutos, um tempo, para poder conversar mesmo, poder atender às ressonâncias, os efeitos imediatos, claro, que essa fala humilde, transparente, quase como que me importa de verdade, isso que eu quero dizer, não é que eu estou numa reunião acadêmica simplesmente, que claro que estou, mas ao mesmo tempo estou querendo transmitir uma importância, uma relevância, um sentido, para além das distâncias da presença física e material, poder transmitir uma vontade, um sentido. E tomara que tenha conseguido, querido Pedro. Obrigado, Carlos. Conseguiu, sim. Estava aqui inquieto na cadeira, te ouvindo e me balançando todo. É curioso, né? Porque assim, a gente, nessa atividade virtual, né, a gente sempre aparece com um rosto, né? E às vezes um rosto sem corpo. A gente tenta dar expressão a esse rosto como uma forma também de interagir, né? Vamos dizer assim. De uma interação que também já tinha acontecido, porque eu já vi encaminhado as questões que a gente tinha, algumas questões, sim, claro. Eu acho que você foi pouco a pouco lidando, porque a gente também tem uma dificuldade de dialogar num ambiente como esse, né? O diálogo parece ser um diálogo interrompido, um diálogo intermitente, não porque a gente queira, mas porque a própria tecnologia acaba fazendo um pouco, por mais que ela queira fazer a comunicação limpa, os ruídos são enormes, né, entre uma fala e outra, né? Então, acho que isso é importante que se diga, né? Eu, na verdade, fiquei pensando o tempo todo aqui, eu sei que tem mais questões a fazer, mas eu não poderia deixar de falar isso para você, né? Eu acho que a gente vai mudando o sentido, né, da inclusão e vai tentando pensá-la, de certo modo, de uma maneira infinitiva, né? Não tanto como substantivo, não tanto como adjetivo, como muitas vezes é usado, né? Mas como um verbo, né? A gente fala o tempo todo que a inclusão é um processo sem fim, né? No sentido desse processo constante de fazer comunidade. Eu acho que aí você traz uma questão que, para mim, ela é central nessa discussão. É pensar a inclusão, inclusive, sobre um outro ponto de vista, um outro paradigma, que é esse paradigma do infinitivo, do verbo, que é esse paradigma, do meu ponto de vista, de fazer comunidade, de ser com, de ser junto a esse outro, né? E eu fiquei me perguntando aqui, acho que é a única questão que eu faria, não quero tomar o tempo aqui que a gente tem, porque acho que outras pessoas têm questões também a fazer, mas é o seguinte, eu fiquei muito intrigado, porque talvez eu esteja lendo demais o Roberto Espósito nos últimos tempos, e como fazer comunidade no mundo e sobretudo se referindo a esse caráter estético e ético que você mencionou, num mundo que parece que todos nós estamos um pouco imunizados contra isso. E a pandemia acho que foi o auge desse processo, que falou tanto imunização, que a gente defendeu tanto imunização, inclusive, mas, por outro lado, também nos colocou cada um no nosso reino pessoal, sabe? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre como nas suas andanças, porque eu sei que você caminha bastante sobretudo na Argentina, no interior da Argentina, mas também em outros países da América Latina, de como que você tem sentido nesse território, que é um território estético e ético, né, a abertura para esse fazer comunidade, sabe? Bom, aí também, obrigado, Pedro, querido. Primeiro, um esclarecimento, porque eu apresentei uma imagem do educar como preparar, que é aquele que dá continuidade ao mundo tal como o mundo está sendo, assim como você descreveu agora, com essa imunização, essa separação, esse poder aprender cada um no seu canto. E a outra imagem que me parece que faz parte dos nossos desejos, ou talvez por que a gente virou professor, professora, por que a gente gosta de fazer o que faz, é porque educar também tem a ver com criar comunidade e não só com preparar. Não? Essas são as duas imagens históricas do educar. Se você pega a origem da academia, do Platão, do jardim, do Epicuro, do ginásio e tal, claro que havia preparação, havia exercícios
físicos, espirituais, intelectuais, mas ao mesmo tempo havia uma criação de comunidade, de amizade, de filia. Claro, a gente sabe disso. Então, essas duas imagens atravessaram toda a história da educação e eu só estava chamando a atenção que hoje essa criação de comunidade, esse desejo de criar comunidade, não é aquele que predomina nem sequer um pouco. E então é uma dificuldade porque a inclusão vê-se muito alterada quando se trata de uma preparação em termos de sucesso individual, que é totalmente contraditório à criação da comunidade. Quer dizer, hoje a gente vê que a imagem que governa grande parte do educar, pela sua publicidade, pelas universidades, pelos YouTube da vida, é o sucesso individual, esse é o caminho. Cada quem tem que atender o seu percurso de sucesso individual ou de fracasso individual, claro, ainda que a palavra fracasso é horrível. E então, o que resta para pensar que educar ainda hoje significa criar comunidade? E olha, Pedro, no meu percurso, não só pelas escolas de grandes cidades, mas por projetos que não sejam escolas de grandes cidades, isso está aí. Isso não deixa de ser quando você vai trabalhar com comunidades originárias, em projetos de escolas, quando você trabalha em escolas de arte, quando você trabalha em algumas favelas, quando você trabalha com algumas ONGs, enfim, falo de uma outra educação cuja centralidade está colocada na criação da comunidade. Então, o que parece que as escolas das grandes cidades têm tudo para ensinar a esses projetos periféricos, ou é o contrário? Então, me parece que há um pensamento do afora para falar do que Foucault tinha falado sobre a loucura, a literatura, enfim, não nesse sentido, mas essa parte do fogo que ainda está encendido e que podemos aprender de como outros tempos e lugares de fazer escola ensinam a criar comunidade. E nem tanto a preparar no sentido utilitário do termo. Então, estou aprendendo muito por aí, estou trabalhando muito por aí, de recuperar essas experiências que não são das escolas de grandes cidades. Porque aí já é uma outra discussão bem diferente. Professor, posso fazer um questionamento aqui e também talvez trazer algumas falas dos colegas aqui do lado? Claro, claro. Que se manifestaram no chat, né? Então, eu queria abordar, e se fosse possível, que o senhor comentasse um pouquinho as questões do currículo na escola, né? Então, o senhor tem dito para a gente que ele acalenta nossas almas, né? Como professor que é trabalhar com o espírito, com o senso de fazer comunidade, que a nossa prática já inspira esta ação, isso acalenta por um lado, mas por outro lado, né, a maioria de nós não temos essa oportunidade de estar em outras comunidades, a não ser as urbanas. E aí eu tenho trabalhado muito com formação de professores nas séries iniciais, e o grande desafio é que eu vejo que a escola fala muito da diferença, ficando indiferente a ela, ou a estas singularidades presentes nos espaços escolares. E aí, então, queria, se fosse possível, que o senhor comentasse desses tempos atuais, dessas escolas dos centros urbanos, como se importar com o outro? Quem é esse outro? Que o outro não é um sujeito e sim uma relação. E aí, então, vou trazer aqui mais uma questão do colega que está ao lado, o professor Divino, que também é parceiro nosso da rede, ele coloca aqui que o apresentar... Um abraço para Divino. Vocês já se conhecem, os filósofos, não? Então, assim, o professor Divino comenta aqui por escrito que o apresentar-se não teria uma força política necessária e afirmativa. Então, aqui está a fala dele embaixo. Obrigada, Renê. Então, se o senhor puder comentar isso conosco. É bem difícil. Eu não queria ignorar a questão das escolas majoritariamente urbanas
e cheias de estudantes e de dificuldades e de precariedade, não queria abandonar essa discussão, não? Longe disso. O que eu queria era retratar a existência de projetos que atendem à questão da construção da comunidade como o grande objetivo e que poderíamos aprender delas nas escolas mais cidadãs, mais urbanas. Vou me deter nessa palavra, no currículo, que tem sido, junto com a inclusão, assim, um par de difícil configuração. Para mim, o currículo continua sendo a apresentação do mundo, da multiplicidade do mundo, dos mundos diferentes, dos mundos múltiplos, atendendo tanto ao mundo que nos toca viver, como aos mundos que a gente ignora, a gente abandonou, ou a gente considera já inexistentes. Então, nesse sentido, ainda me falta, nesse currículo, que já não discuto como explícito, oculto, colonial, etc., como a ausência de outros mundos ao interior do nosso mundo. E isso em termos não de conteúdos, mas sim de fazer presente nesses conteúdos mundos que a gente não está vivendo, experiências do mundo, interpretações do mundo, porque do que se trata não é de empequenecer o mundo, de fazer o mundo pequenininho, mas de engrandecer o mundo, fazer o mundo cada vez maior. Então, eu presto e acho que currículo tem a ver com questões que ignoramos para criar curiosidade, para criar experimentação, para criar conhecimento, para criar um saber, e também cuidando muito que os únicos dois vectores de trabalho sejam a tecnologia como única forma de progresso e o conhecimento utilitário como única forma do saber. Então, eu volto a pensar que o que a escola tem que fazer é mostrar um conhecimento não utilitário. Me parece que o currículo tem que explicitar essa relação com o conhecimento, entendendo o saber, o conhecer, não como um processo de proveito pessoal ou de aproveitamento pessoal, mas como uma relação com o mundo e com a vida de cuidados. E isso acho que é o currículo. Não sei se eu respondi. A outra questão da importância do outro e a indiferença é a mesma coisa que acontece em termos mais globais, não? A gente preocupada com guerras, com povos, com exiliados, com nomadismos, mas é uma relação televisiva que eu chamo com esses problemas. A gente fica preocupada, fica chateada, fica comovida, fica magoada, mas me parece que são preocupações de 24 horas como muito. São preocupações de noticiários, de telejornais, não? Não são preocupações legítimas no sentido da criação da comunidade. Olha, eu sempre gostei de uma frase do Deligny, que o Pedro conhece bem, que é aquela da nossa tarefa. Não? Eu sempre volto, já não estou pensando no outro como alheio, mas estou pensando na minha alteridade como professor, como tarefa. E sempre penso que nós temos uma tarefa que não é só de estar presentes, mas também de ficar, de acompanhar, de permanecer, de fazer sentir que algumas coisas são duradouras, que elas duram, que não são efêmeras, que não acabam em seguida, logo mais. E também que o nosso trabalho tem a ver com fazer coisas juntos, não com definir ao outro, não com etiquetar, diagnosticar, mas tem que ver com estar presentes, ficar e fazer coisas juntos. E isso atinge também, ou abrange também, uma definição de formação do professorado. Se podemos nos formar, por acaso,
nas formas do estar, nas formas do permanecer e nas formas de fazer coisas juntos, que acho que estão sendo como muito abandonadas, se alguma vez estiveram presentes, eu não sei, que é formas de estar, que não vale a pena estar de qualquer jeito, que tem muitas formas de estar presente no presente, formas de ficar. Essa palavra para mim é chave. Muitas histórias de mágoas, de dores, de sofrimento, de dor, não tem tanto a ver com o estar, tem a ver com o permanecer. Porque a conversa não é só ocasional, a conversa é companhia. Quando a gente diz que conversa ou que conta alguma coisa para o outro, é que não só conta, mas também conta com o outro. Conta para o outro e conta com o outro, e aí resolvemos um pouco essa diferença que o Pedro apresentou no início. Quero dizer com isso que talvez a nossa indiferença tem a ver com as nossas formas de estar ou não estar, de ficar ou não ficar, e de fazer ou não coisas juntos com outros. Tá? Não sei se eu respondi, mas tentei entrar na conversa e agradeço muito. Claro, professor Sclier, sempre é um prazer, né, escutá-lo, como todos disseram aqui, de uma maneira ou de outra, agradecendo pela aula desse momento de encontro, mesmo num diálogo, né, ou num conversatório ainda bastante reduzido. Nós esperamos, né, Pedro? Estamos encaminhando aqui para o final. Queria manter o horário que nós combinamos em relação também à agenda que nós temos de trabalho hoje, com o grupo da rede, né, da nossa RPI, e com o seu também, né, com a sua agenda, né, Sclier, né, com tantas outras demandas, mas que sempre é um prazer escutá-lo ou estar com, né, fazendo comunidades dentro das nossas práticas de ensino. Muito obrigada mesmo. Pedro, eu passo as palavras finais para você também finalizar esse encontro, se quer fazer mais algum comentário. Quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui, professor Sclier, comentando, né, querendo mais referências sobre os seus livros, né, sobre a sua bibliografia. Também agradecer comentários de que gostaram muito desse momento, dizendo aqui que querem estar conosco em outras atividades também, enfim. E aí, só deixando aqui para os colegas que são da rede, que a gente se encontra daqui 5 minutos no outro link, na nossa atividade de programação das atividades hoje do nosso grupo de trabalho, aí de modo mais fechado. E aquilo que estaremos fazendo pela rede também comunicaremos, né, Pedro, aos nossos discentes, docentes, alunos e parceiros dos programas de pós-graduação, não só de Marília, mas da Unesp como um todo e outros colegas parceiros internacionais. Obrigada mais uma vez, Sclier, encontrar nesse momento virtual, espero que em breve também presencial aí pela Argentina ou outros cantos do mundo. Muito obrigada. Por favor, por favor. Muito agradecido, viu? A todo mundo aí, aos intérpretes, a vocês. E até uma próxima oportunidade, claro. Obrigado, viu, Carlos? Agradeço imensamente também, agradeço aos intérpretes aqui presentes, a Sandra, e dizer para você que foi uma alegria te ouvir, né, e ver que a gente está fazendo tanta coisa em comum, mesmo à distância, talvez por uma sintonia inexplicável e por uma intimidade, talvez política, assim, de ver como que essas coisas se passam, né, dessa forma, né, e dizer que foi muito significativo falar da presença e ausência de um outro no momento que para mim está sendo bastante difícil. Te agradeço, me senti abraçado agora totalmente com a tua fala. Obrigado, viu? Até. Graças. Nos vemos, então. Um bom restinho de ano para você, Carlos. Um bom restinho de ano. Até mais. Igualmente. Tchau, tchau. Obrigada, Sérgio. Tchau. Obrigada, Pedro. Beleza, Renê.